أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Acabei de recitar os versículos 123 a 130, que são 8 versículos do capítulo 2, Surat Al-Baqarah. Vou apresentar agora a tradução. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, ó vós, filhos de Israel, recordai os meus favores que eu vos conferi e que eu vos exaltei acima de todos os povos. Aqui, Deus Todo-Poderoso está finalizando o tópico, o assunto dos filhos de Israel, e prática, hábito de Deus que cada vez que ele começa com outro assunto, com outro tópico, ele finaliza o primeiro tópico resumindo. Então, nesse versículo, Deus falou que os filhos de Israel, vocês devem relembrar os favores, os minhas bênçãos, misericórdias, que ao longo do tempo eu fiz sobre vocês. E está, na verdade, fazendo um aconselho a eles, né? Dizendo que eu tinha prometido a vocês, e isso foi mencionado no sexto parte, sexto ruku também, que Deus disse, Awfu bi ahdi ufi bi ahdikum, que, ó filhos de Israel, fiz um pacto com vocês, vocês
seja fiel no meu pacto e eu farei tudo possível para completar o meu pacto. Farei tudo para completar o meu pacto. Mas como depois de mencionar esse versículo, Deus falou várias desobediências ao longo do tempo que os filhos de Israel fizeram. E depois agora Deus está aconselhando que como vocês desobedeceram, como vocês não completaram o meu pacto, então não era possível que eu continuasse a misericórdia e a benção a favor, o mais grande favor que é mandar profetas entre vocês. Então diz como vocês acabaram de completar seu pacto, então eu vou acabar com o meu pacto, que é de tirar a benção de profecias entre vocês e oferecer, conceder esse sistema de profecia para o outro povo. Porque, como disse, Deus tinha prometido com eles que até o ponto que vocês vão ficar fiel e obedecer a palavra de Deus, vocês vão ser, como Deus disse aqui, que eu vos exaltei acima de todos os povos. Não quer dizer que de todo mundo. Quer dizer que naquele tempo em que eles estavam vivendo, eles eram os mais exaltados. Esse povo era mais exaltado, por quê? Porque foram eles que receberam os profetas. Os profetas vieram no povo deles. E então, esse era o povo mais abençoado, mais exaltado por Deus Todo-Poderoso. Mas assim que eles deixaram de obedecer, Deus disse que eu obviamente exaltei e abençoei seu povo, mas a promessa não era para sempre. A promessa tinha condição. Assim que vocês começaram a desobedecer, a promessa deixou de validar. É por isso, como sempre foi a prática de Deus, que ele depois de um certo tempo manda profetas, depois de Abraão mandou outro profeta, depois de Moisés mandou vários profetas até Jesus Cristo. E não era bom dizer sobre Deus que agora, depois de Jesus Cristo, depois de Moisés, na verdade, que os judeus acreditavam que ele não mandou profeta. Porque a prática não foi essa. A prática de Deus é que ele manda sempre um profeta, desde o início. Então, não tem como Deus parar de mandar os profetas. O que pode acontecer é que ele pode mudar o povo em que ele vai abençoar, em que ele vai mandar profetas. Mas agora, profetas sempre houveram. Depois, no próximo versículo, Deus diz: e temei o dia em que nenhuma alma de todo servirá como substituto a outra alma, nem qualquer resgate dela será recebido, nem qualquer intercessão a ela servirá, nem elas serão socorridas. Aqui, Deus mais uma vez está deixando claro, depois de mencionar várias desobediências, que se vocês pensam que intercessão de um profeta vai servir para nós, se uma outra alma pode ser substituída para nós e nós vamos ser perdoados, seremos perdoados, então vocês são enganados. Nenhuma alma vai ser substituída por outra alma e nenhuma pessoa ou nenhum profeta vai servir como intercessão para salvar vocês. Obviamente, os profetas vêm para mostrar o caminho da verdade, para mostrar a luz de Deus. Mas se a pessoa não quer reformar a si mesmo, a pessoa não quer seguir o caminho reto, então os profetas não podem forçar ninguém.
E por outro lado, também não era justo dizer que há uma pessoa que andou todo mundo, toda a vida fazendo coisas boas, ele vai ter salvação, e por outro lado, a pessoa que andou a fazer maldade na vida inteira, ele também vai ser perdoado por intercessão de uma pessoa. Seria injusta para aquela pessoa que sacrificou a vida inteira para ganhar prazer de Deus. Então, obviamente, como no Sagrado Alcorão também Deus diz, lá taziru, vaziratun vizra ukhra, que nenhuma alma vai ser substituída ou vai carregar o peso da outra alma. E o Jesus Cristo também falou na Bíblia que quem vai pecar, quem vai fazer, vai colher. Cada um que vai colher o que ele vai fazer. O mundo que vem, tudo que vamos colher no mundo que vem é que nós vamos semear nesse mundo. Por isso, os profetas vêm depois de um certo tempo para avisar-nos, para nos avisar, para nos dar boas notícias. Próximo versículo, Deus diz: e recordai quando Abraão foi posto à prova pelo seu Senhor com certos mandamentos que ele cumpriu. Ele diz: eu farei de ti um condutor de homens. Abraão perguntou: e dentre a minha descendência? Ele diz: o meu pacto não abrange os transgressores. Agora, Deus está mudando o assunto. E foi assim: primeiro falou todas as desobediências nas partes anteriores, e depois hoje, para resumindo, concluindo, falou que vocês devem pensar nesse conselho que os profetas vieram desde o início. E se agora vier um profeta entre outro povo, vocês devem pensar por que veio. Será que foi por causa de nós? Será que foi por causa da desobediência que nós fizemos? E depois deixou claro o Deus Todo-Poderoso que vocês não devem pensar assim em si mesmo, que nós somos os povos que foi mais abençoado no mundo, por isso vai servir a intercessão de uma profeta, ou vai servir a qualquer alma que nos vai salvar. Não, Deus diz que não, cada um vai carregar os seus pecados. E agora Deus está falando sobre Abraão e o sacrifício que Abraão e outro profeta de ele fez, que é Ismael. Aqui, por exemplo, Deus diz: recordai o tempo quando Abraão foi posto à prova pelo seu Senhor. E uma dessas provas que foi mencionado no Sagrado Alcorão também, e também é dito na Bíblia, é a prova em que Deus mandou sacrificar o seu filho Ismael. E ele tentou sacrificar, só que Deus Todo-Poderoso mandou a ele, dizendo que você completou o seu mandato, você sacrificou, mas sim, agora para completar esse sacrifício, metaforicamente, você abate os ovelhas tinha no momento que ele depois sacrificou no caminho de Deus. E depois disse que Deus disse, eu farei de ti um condutor de homens. E isso era uma profecia tão grande que hoje em dia nós vemos que essa profecia foi completada tão claramente. Deus disse que farei de ti um homem, um condutor de homens, que vai ser líder dos vários povos, de todo o mundo. E hoje em dia nós vemos que, em termos de Jesus Cristo, vários povos podem ter diferente tipo de crenças. Os judeus não acreditam, dizem que ele não era verdadeiro. O profeta Muhammad também, os cristãos dizem que ele não era verdadeiro. Mas em termos de Abraão, tanto os muçulmanos quanto os cristãos e até os judeus têm um grande respeito para Abraão, para o profeta Abraão. E dizem que era o homem de Deus, era um grande profeta de Deus. E isso era a profecia que Deus fez com Abraão, que farei de ti um condutor de homens. Mas assim que Deus deu essa boa notícia para Abraão,
prometeu fazendo essa boa notícia, essa profecia, Abraão falou para ele, para Deus, perguntou: e dentro da minha descendência, será que os meus filhos e a minha descendência também vai receber essa benção? Será que eles também vão fazer parte dessa misericórdia de Deus? E o que Deus falou? Ele disse: o meu pacto, a minha benção, os meus favores não abrangem os transgressores. Sim, os meus favores vão chegar até tua descendência, excepto as pessoas que são malfeitores, as pessoas que são pecadores. A benção não vai até os transgressores, porque a benção de Deus é a profecia, é ser profeta, ser um grande líder. E isso, um transgressor, um malfeitor não pode se tornar. Um malfeitor não pode se tornar um profeta ou um verdadeiro amado homem de Deus. Por isso, aqui Deus deixou claro que sim, vai fazer parte tua descendência, mas sim, para os transgressores, o meu pacto não vai chegar, não vai abranger. E recordai, próximo versículo, e recordai o tempo em que nós fizemos a casa, aqui, al-Beit, em língua árabe quer dizer al-Beit. E recordai o tempo em que nós fizemos a casa um ponto de reunião para a humanidade e um lugar de segurança. E vós tomai a estância de Abraão como um lugar de oração. E nós ordenamos a Abraão e a Ismael, dizendo: purificai a minha casa para aqueles que efetuam o circuito e para aqueles que lá dentro ficam por devoção e para aqueles que se curvem reverentemente e se deixam cair prostrados em oração. Aqui, quando Deus falou a casa, isso na verdade é uma benção sobre os muçulmanos, que cada vez que eles precisam conferir ou consultar a palavra original, mesmo ao lado tem. Não precisam depender na tradução. Então, nesse caso agora, por exemplo, agora Deus está falando sobre a Kaaba. E diz que nós fizemos a Kaaba, aquela casa, a língua árabe foi usado al-Beit. Quando é usado o artigo definido que é alif e lam, al-Beit, quer dizer que aquela casa que possui tudo que uma casa deve ter. Por exemplo, uma casa perfeita. E agora vamos ver quais são qualidades que uma casa deve ter. Em primeiro lugar, a casa é um lugar em que as pessoas vão para descansar, para ter a paz, para ter a segurança das coisas de fora. E depois é a casa onde as pessoas e as famílias reúnem. Todo mundo junta. Além das outras características de casa, né? Tem várias, mas estou só mencionando alguns. Então Deus diz que essa casa, essa Kaaba, é aquela casa que possui todas as características que uma casa deve ter. E é um ponto de reunião para a humanidade, em que todas as pessoas, tanto da Europa como da África, vão fazendo peregrinação, vão adorar um Deus único. E sentem a paz e segurança nesse lugar. E, por outro lado, também era uma grande profecia que essa casa vai ser sempre um fundo de estabelecer a paz ou para espalhar a paz, que vai ser sempre nas mãos, e por outro lado também era muito importante que ele ficasse sempre nas mãos dos muçulmanos. E que nós vemos que essa profecia foi
completada também muito claramente, muito aberta. Por exemplo, no caso de Jerusalém, que é o casa, que é o lugar sagrado dos judeus e dos cristãos também. Mas nós vemos que primeiro essa casa foi nas mãos de judeus, passou para mãos dos cristãos, para mãos dos muçulmanos, ficou nas mãos dos muçulmanos por 1000 anos. E depois, de novo, voltou para mão dos judeus. E no caso dos Krishna no na Índia, também aconteceu a mesma coisa. Primeiro ficou nas mãos dos muçulmanos, depois nas mãos das inglesas, e depois agora ficou nas mãos dos hindus. Então, todos os outros lugares sagrados das várias religiões foram passando por várias mãos. Mas é único lugar sagrado que é dos muçulmanos, que acaba que desde o início, desde a fundação do Islã até hoje, sempre permaneceu nas mãos dos muçulmanos. E sempre foi um objetivo de passar paz e segurança e tranquilidade para os corações dos muçulmanos. Os muçulmanos, desde o início até hoje, foram fazer peregrinação, vão lá adorar, vão lá apagar a sede dos corações do espírito que eles têm. As pessoas vão lá fazer, como aqui foi mencionado, circuito, né? E peregrinação e várias outras obrigações. E uma das obrigações foi mencionado aqui também, que tomai a estância de Abarão como um lugar de oração. Aqui Deus disse que o lugar de Ibrahim, onde ele faz oração, tomem como lugar de estância de Abarão como lugar de oração. A maioria das vezes as pessoas levam isso fisicamente, porque na verdade em Meca, ao lado de Kaaba, tem um lugar que é Maqam Ibrahim, que é dito que nesse lugar o Ibrahim fazia suas orações. Mas isso não pode ser levado só fisicamente, porque hoje em dia não é possível que todo muçulmano que vai lá faz oração naquele lugar. Milhões de pessoas, cada ano e cada dia, cada mês, vão lá fazer peregrinação e não é possível para cada. Por exemplo, eu fui lá, não foi possível para mim, senão todo mundo ia pisar. Então, a Maqam, a letra Maqam, quer dizer que lugar do Ibrahim, tem outro sentido também. E é um significado dessa palavra, que é o nível de Ibrahim. Aqui, Deus disse que peguem o nível de Ibrahim, tentem alcançar o nível de Ibrahim de suas orações, de suas adoração. E isso faz sentido também. O que vai valer para uma pessoa que faz tudo pecado e vai lá fazer uma oração no lugar em que Ibrahim fazia oração e voltar e continuar fazendo pecado? Acha que vai servir para algum sentido? Não. Então Deus disse que como o Ibrahim era tão obediente ao Deus Todo-Poderoso, era tão devoto ao Deus Todo-Poderoso, fazia tudo por causa de Deus. Um muçulmano, um verdadeiro muçulmano, também deve tentar alcançar o alto nível do Abarão e da adoração. E depois disse que devem limpar essa casa para as pessoas que vão lá fazer peregrinação. Isso tanto fisicamente como metaforicamente também. E isso foi, na verdade, mais uma profecia em que Deus disse: Ahidna ila Ibrahim wa Ismail tahira, que fazem a limpeza dessa casa. E uma das limpezas que foi feito no tempo de sagrado Alcorão, quando na Kaaba, que era a fonte de unicidade de Deus, nessa mesma casa, os árabes tinham guardado mais de 360 ídolos nessa mesma casa.
Então, quando o santo profeta conseguiu ter a vitória, ele, a primeira coisa que ele fez, tirou todos os ídolos que estavam na casa de Deus e purificou, e limpou essa casa desses ídolos. Depois disso, recordei quando Abraão disse: meu senhor, faz que essa seja uma cidade de paz e prove com frutos aqueles dos seus residentes que creem em Allah e o último dia. Ele disse: e também aquele que não crê, eu considerei benefícios por um pequeno espaço de tempo, depois impelei-lo para castigo de fogo e um mau destino esse. Aqui, quando Deus prometeu para Abraão sobre essa casa, Abraão pediu, fez oração para Deus, que Deus, por favor, faça aqui uma cidade, ao lado, ao redor dessa casa, faz uma cidade. Mas, obviamente, cidade tem há vários tipos de cidade. Há em que emploem guerras, há em que o povo é muito desobediente. Mas faça que essa cidade tornasse a cidade de paz e prova todos os tipos de frutos. Porque aquele tempo e até hoje, aquele lugar é de montanha e não é agrícola, aquele lugar. Aquele terreno não é agrícola. Então, Abraão fez esse pedido que prove, concede vários tipos de frutos para aqueles que creem em Deus e em dia do juízo final. Mas aqui, olha aqui, que beleza a misericórdia de Deus, Deus mostrou. Como antes Abraão tinha perguntado sobre a descendência dele e Deus prometeu que só meus favores não vão chegar até os transgressores. Aí agora o Abraão logo depois fez a promessa sem Deus falar que você concede as frutas para as pessoas que creem em Deus. Mas aqui Deus corrigiu Abraão dizendo que quando a promessa era de espiritualidade, era de ser um profeta, era de ser uma pessoa justa, tinha que chegar só até para as pessoas bons. Um transgressor não pode tornar profeta ou uma pessoa boa. Mas em termos de frutos físicos, em termos de frutos desse mundo, vai chegar para as pessoas que não creem também. Porque, afinal, o Deus Todo-Poderoso é criador do mundo inteiro. Ele é Deus para todo mundo. Então, ele não vai limitar ou tirar os frutos do mundo para as pessoas que não creem. Ele diz que sim, eu vou também beneficiar as pessoas, conceder os favores para aqueles que não creem, mas por um pequeno tempo. Mas o que quer dizer o pequeno tempo? Deus já logo, na palavra seguinte, explicou. E depois empleou-lhe para o castigo do fogo. Quer dizer que esse castigo do fogo só começa depois do falecimento. Então, esse pequeno tempo quer dizer que até o falecimento, na vida de uma pessoa, tanto é um crente ou não crente, ele vai beneficiar dos frutos de Deus Todo-Poderoso. Mas isso não é um sinal do sucesso. Isso não quer dizer que Deus está contente com ele. Isso não quer dizer, se a pessoa tem frutos mundanos, sucessos mundanos, não quer dizer que o Deus Todo-Poderoso está satisfeito com ele. Deus disse que vou deixar as pessoas ganharem o mundo até um certo tempo, até o falecimento, até a morte. Mas sim, depois de morte, se a pessoa não fosse bom, não fosse verdadeiro, vai receber o castigo do fogo. Próximo versículo, Deus diz: e recordai o tempo em que Abraão e Ismael lançaram os fundamentos da casa, rezando: Nosso Senhor, aceita isto de nós, pois tu és o que tudo ouve e tudo sabedor. Aqui uma coisa, eu vou focar na parte árabe, está escrito Yarfa'u Ibrahim al-Qawaid, quer dizer que eles estavam subindo os fundamentos de novo. Quer dizer que a casa já estava construída antes do Abraão,
só que foi caído ou foi destruído, ou ao longo do tempo, ao longo de passar o tempo, não tinha mais paredes, não tinha mais fundamentos. Então eles recomeçaram a levantar os fundamentos. E aí ele fez essa oração e disse: Nosso Senhor, faz-nos submissos a ti e faz da nossa descendência um povo submisso a ti, e mostra-nos as nossas maneiras de adoração, e volta-te para nós com misericórdia, pois tu estás muita vez voltando com compaixão e és misericordioso. Aqui essa promessa também foi mencionada na Bíblia, quando Deus fez a promessa com Abraão que vai abençoar o povo, ou o teu filho Ismael. E essa é a promessa que está mencionando aqui também neste versículo. Deus disse, eles estão rezando, né, para Deus Todo-Poderoso, dizendo que faça-nos teus submissos, né, e na nossa descendência também, e nos ensina a maneira da adoração. E depois disse, e nosso Senhor ergueu entre eles um mensageiro de entre eles próprios. Disse que entre nós ergue um mensageiro de Deus, que a eles possa recitar os teus sinais e ensinar-lhes o livro e sabedoria, e possa purificá-los. Seguramente tu és o poderoso, o sábio. Essa foi pedido que Abraão fez. Essa foi a oração que Abraão fez em relação ao seu filho Ismael, que entre a descendência dele, entre nossa descendência, manda um profeta que possa recitar os teus sinais e possa ensinar o livro e sabedoria. E segundo os muçulmanos, nossa crença é que esse profeta, esse grande profeta, foi o santo profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Jazakallah.